momento é o nosso segundo culto do dia. Estivemos aqui também às 9 da manhã com o culto matinal, foi uma bênção. Glória a Deus. E o Senhor saltou ao meu coração uma palavra para esse dia, e nós ministramos pela manhã e vamos replicá-la nessa tarde. Glória a Deus. Prepare aí seu coração, seu bloco de notas para anotar algumas coisas que o Senhor vai falar de forma personalizada com você. Amém? Mas antes disso eu quero enfatizar que quinta-feira nós estaremos aqui com o que, gente? Com a nossa festa da multiplicação. É uma festa que nós fazemos todos os anos para celebrar a chegada de novos membros na nossa igreja e celebrar também de forma específica os novos líderes que foram levantados durante o ano de 2025. Amém? Então nós nos concentraremos aqui na quinta-feira à noite. Não teremos célula essa semana. Vamos todos se concentrar na festa da multiplicação de quinta-feira à noite. E toda a igreja é convocada para estar aqui, para nós celebrarmos a Jesus de forma bem alegre nesse lugar. Amém? E você pode convidar uma pessoa, mas convidando essa pessoa já diga o que é que vai acontecer aqui. Tá bom? Para ela não achar que está vindo para um culto como esse aqui, e não é, vai ser uma festa, né, bem diferenciada, muita coisa vai acontecer nessa festa. Cada célula vem com a sua camiseta, vem com balão, vem com cartaz, acontece muita novidade, tem uns que até extravasa demais, mas vai ser uma festa linda nesse lugar. Glória a Deus. Queridos, o tema da nossa palavra de hoje é: provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Essa é uma palavra encontrada no livro de Salmo de número 34, que eu gostaria que você abrisse aí, por favor, a sua Bíblia, e nós vamos fazer uma leitura de todo o texto do Salmo 34. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Amém? Faremos uma leitura alternada, e a igreja, eu estarei lendo os versículos ímpares e a igreja os versículos pares, mas tem que ser bem forte. Glória a Deus. Vai ser projetado aqui também no telão, caso você necessite, e nós vamos ler: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. A igreja. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltaremos o seu nome. Bem forte. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Os olhos do Senhor
voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. A desgraça matará os ímpios. Os que odeiam o justo serão condenados. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus bem forte aí no seu lugar. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Queridos, Salmo de número 34. Eu acredito que você observou que só nesse salmo nós encontramos muitos versículos conhecidos que estão na boca do povo. Está na ponta da língua, está na nossa mente e está no nosso coração. E dentre eles está o nosso versículo de número 8, que diz o quê? Provem e vejam como o Senhor é bom. E ele conclui dizendo: como é feliz o homem que nele se refugia. Em algumas traduções está escrito como no banner: vede, provai e vede que o Senhor é o quê? Bom. Esse salmo foi escrito por Davi, quando ele estava fugindo de Saul, e ele esteve ali no reinado de Abimeleque, e foi expulso do reino de Abimeleque, por simplesmente se fingir de louco. Ele estava em apuros, fugindo, precisando de guarida, e nesse momento ele se deparou no reino de Abimeleque, dos filisteus, e para se livrar da prisão, ou até mesmo da morte, ele teve que se fingir de louco. O rei, olhando para a loucura de Davi, pensou consigo mesmo: quem era Davi? Um forte guerreiro. Quem era Davi? Um bravo guerreiro, e agora não passa de um louco. Dispensa esse homem. E lá Davi foi dispensado para continuar sua jornada na presença de Deus. Usou de sabedoria, né? Usou de sabedoria e foi livre, foi salvo pela graça e pela misericórdia do Senhor. Queridos, nós estamos diante de um convite da palavra de Deus para nós. Nós estamos diante de um convite do salmista Davi para nós, que entendeu que Deus é bom. E eu preciso também entender que Deus é bom, não pelo fato de estar tudo bem comigo. Deus não se torna bom porque Ele abençoa meu casamento, minha família, minha saúde, meus negócios, e assim sucessivamente. Deus é bom porque é a natureza dEle. Um dos atributos do nosso Deus é ser bom. Há uns dias atrás, a Aliança Jovem fez uma série falando dos atributos de Deus. E dentre os atributos de Deus está Ele ser bom. E eu preciso de uma vez por todas entender cada atributo de Deus. Não é que Deus vai se tornar bom, Ele é bom. Não é de acordo como eu esteja vivendo ou me sentindo que Ele se torna bom. Ele é bom, independente do que aconteça. Aleluia. Imagine receber um convite para experimentar algo extraordinário. Não apenas ouvir falar, não apenas observar de longe, mas provar, sentir e vivenciar.
Esse é o convite que nós temos hoje. Não é para observar Deus de longe. Não é para ouvir apenas falar de um Deus que é poderoso, que é bom, que cura, que sara, que liberta, que é provedor. O convite não é para simplesmente ouvir falar de um Deus. O convite é para experimentar desse Deus. Aleluia. O convite é para experimentar desse Deus, provar desse Deus, sentir esse Deus e vivenciar, como diz o ditado, vivenciar na pele quem é Deus de verdade. Se eu conto aqui de púlpito para você quem é Deus, já é uma bênção você ouvir isso. Mas o convite nos convida a não apenas ser ouvintes da história de Deus. O convite é para nós experimentar Ele. Gente, tem uma grande diferença. Existem pessoas que estão há anos ouvindo falar de Deus. Talvez na célula, talvez num culto como esse, ou talvez até em casa sozinha, lendo a Bíblia, conhecendo a história de Deus. Isso já é maravilhoso. O meu contato com a palavra já é maravilhoso. Nós estarmos aqui ouvindo a palavra já é maravilhoso. Mas o convite não é só para ouvir. O convite é para experimentar. O convite é para provar e para sentir na pele quem é Deus. Davi no Salmo 34 faz exatamente esse convite. Ele não escreve um tratado teológico. Algumas pessoas, quando se dirigem a uma pregação, a um culto, a uma igreja, talvez alguns tenham interesse de ouvir um tratado teológico. Não, eu quero que o pastor pregue hoje algo profundo da Bíblia, lá das entranhas, lá do profundo da teologia. Sendo que a gente tem dificuldade de obedecer o feijão com arroz, irmãos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de obedecer o que é simples, o que é compreensível. Você sabe qual o melhor tipo de pregação que existe? Não é uma pregação super teológica, não é uma pregação com palavras difíceis. A melhor pregação que existe é uma pregação que se entende o que se diz. O que é que adianta eu trazer uma pregação teológica, escatológica, com palavras difíceis, e a igreja sair daqui, irmãos, dizendo assim: que foi mesmo? Graça e paz, irmão, vamos embora, né? O pastor falou ali, não entendi uma grama. Então, irmãos, o convite de Davi é um convite simples, de fácil compreensão, que qualquer pessoa pode compreender. Ele faz um chamado profundo e íntimo. E qual é o chamado? Prove. Prove. A minha filha caçula está com 6 meses de idade. Então ela já está no processo de introdução alimentar. Ela já está provando algumas coisas. Essa semana ela provou a água. Ela provou a sopa de legumes. E ela provou também carne assada, irmãos. Esses dias eu estava assistindo o vídeo dela num lugar e só rindo, sozinho, Vinícius. Eu acionei o vídeo, ela provando o legume. Foi uma careta, irmãos. Sopinha de legume. Depois eu acionei o vídeo dela provando a carne assada. Estava assim, diga, é um leãozinho. Carnívorazinha. Ela está degustando, ela está provando. E nesse prova, ela vai descobrindo o que é que ela mais gosta. Nós, enquanto pais, precisamos ter a sabedoria, né, de introduzir todo tipo de alimento, claro que com qualidade, os melhores, mas ela vai, o próprio paladar dela vai dizendo para ela o que é que ela mais se agrada. Se é o suco de beterraba, se é o suco de laranja, e assim sucessivamente.
O meu primogênito, há um tempo atrás, eu cheguei para ele e disse: Christian, vamos ali no açaí. Não, açaí, pai? Eu disse: você não gosta de açaí? Ele: não. Aí eu perguntei: você já provou? Ele disse: não. Então vamos ali. Prova aí dessa caneca de açaí. E ele provou e disse assim: uau, pai, é muito bom. Do mesmo jeito tem gente fazendo com Deus. Talvez está até na igreja, mas nunca experimentou de fato Deus. Talvez só conhece o Deus da Bíblia, não conhece o Deus pessoal. Conhece o Deus de Davi, mas não conhece o Deus pessoal. Conhece o Deus do pastor Carlos, mas não conhece o Deus pessoal. O Deus que é de todos, o único Deus, Ele também é Deus pessoal. Ele é meu Deus, Ele é meu Pai. E eu preciso provar desse Deus e ter as minhas próprias experiências. Esse é o convite de Davi, queridos. Esse é o convite do Salmo 34, verso 8. Provem. E uma vez que a gente prova, sabe o que é que acontece? A gente detecta. A gente entende de fato quem Ele é. Quando a Bíblia conta a história de Deus, a gente fica maravilhado. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Que Deus lindo, que Deus poderoso, que Deus provedor. O testemunho de Davi nos edifica. O testemunho de José nos edifica. O testemunho de Maria nos edifica. Mas sabe de uma coisa? Está na hora do nosso próprio testemunho ter voz ativa na nossa vida. Nós vamos continuar dependendo do testemunho desses homens e mulheres narrados na Bíblia. Mas até quando? Mas até quando você vai depender do testemunho deles? Até quando você e eu, nós vamos depender do testemunho de Billy Graham, de Kathryn Kuhlman e tantos outros homens e mulheres que Deus usou sobre a terra? Até quando nós vamos depender do testemunho de John Wesley? A experiência deles foi maravilhosa, nos edificou e nos edifica até hoje. Mas o texto bíblico nos convida a nós mesmos experimentarmos Deus. Frequentar uma igreja é maravilhoso. Eu sempre digo isso. Estar numa célula é maravilhoso. Estar num culto como esse é maravilhoso. Só que não para por aqui. O convite não é vinde e congregai apenas. O convite não é vinde e ajuntai para cultuar apenas. O convite é provem, experimentem. E quando alguém experimenta, ele contrasta, ele observa os atributos de Deus. Como é o teu relacionamento com Deus? Quais as experiências que você já teve com Deus? Quando eu digo você, eu estou incluso, tá bom? Não estou apontando para você, eu estou dentro aí. Qual foi a última experiência que você teve com Deus? A primeira pergunta é: você já teve alguma experiência com Deus? Algumas pessoas, elas se agarram ao testemunho alheio. Olha, gente, Deus é maravilhoso. Ele curou minha mãe. A minha mãe disse que foi curada. A minha mãe disse. Olha, gente, Deus é maravilhoso. Eu ouvi o pastor contando na igreja que Deus fez isso, isso e isso. E eu acho que é mesmo. Então tem gente que se agarra à fé alheia, ao testemunho alheio,
as experiências alheias, mas nunca tem as suas próprias experiências. Diga para a pessoa que está do seu lado: chegou a hora de nós termos as nossas próprias experiências com Deus. Você pode dar um glória a Deus nesse lugar? Gostei dessa água, viu? Serviram uma água para mim aqui, muito boa. Provai e vede que o Senhor é bom. O mais impressionante é que Davi escreveu isso no momento de aflição. Davi escreveu isso no momento de aflição, quando fugia de Saul e se refugiou entre os filisteus. No meio da crise, ele declara: Deus é bom. God is good. Estou falando assim porque nós temos uma missionária aqui no nosso meio, que é Eusélia. No meio da crise, Davi disse: Deus é bom. Como assim, gente? Como é que alguém no meio da crise pode dizer que Deus é bom? Como é que alguém indo para uma sala de cirurgia pode dizer que Deus é bom? Me diz aí. Como é que alguém vivendo um luto de um ente querido que partiu para a eternidade pode dizer que Deus é bom? Me diz aí. Como é que um provedor, um pai de família que perdeu o emprego sexta-feira pode dizer hoje à noite que Deus é bom? Me explica como isso é possível. Mas isso é possível. Sabe quando? Quando esta pessoa experimentou Deus. Quando alguém só ouve falar que Deus é bom, quando ele enfrenta a primeira crise, ele chuta o pau da barraca e diz assim: Deus não é bom, coisa nenhuma, porque eu estou enfermo. Como é que Deus é bom e eu estou enfermo? Como é que Deus é bom e Ele não me cura dessa situação? Como é que Deus é bom e o meu casamento está em crise? Como é que Deus é bom e eu perdi o meu emprego? Quando é que alguém constata que Deus é bom? Quando ele experimentou esse Deus e não apenas ouviu falar. Jó 42, verso 5, um texto muito conhecido. O patriarca Jó, ele diz nesse texto bíblico: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Sabe o que é que Jó está dizendo? Eu só ouvia falar de um Deus que é bom, de um Deus que é maravilhoso, de um Deus que é poderoso, mas eu só ouvia falar. Eu não conhecia Ele na íntegra. Eu não vi, eu não ouvi, eu não senti. E é o que o Salmo 34:8 está convidando e convocando eu e você essa noite, essa tarde, não apenas para ser ouvintes que Deus é bom, mas para experimentar a bondade dEle. Como eu já disse outrora, Deus não se torna bom porque Ele me dá um emprego. Deus não se torna bom porque Ele me cura. A essência dEle é ser bom. É um dos atributos de Deus, é ser bom. Por mais que Ele não me cure, Ele continua sendo bom. Por mais que a porta não se abra, Ele continua sendo bom. Como diz a canção muito conhecida, e talvez não tão entendida por alguns: se Deus fizer, se não fizer, e se a porta abrir, e se fechar, e se a doença vier, e se curado eu for, e se tudo der certo, e se não der, Ele continua sendo Deus. Aplauda o Senhor. Ele não se torna bom por curar alguém. Ele não se torna bom por abrir uma porta de emprego. Ele não se torna bom por tirar alguém da enfermidade. Ele é bom e ponto final. Eu tenho que entender isso, igreja, de uma vez por todas. Porque senão eu vou ficar mudando de ideia acerca de Deus.
Essa semana eu estou crendo que Ele é bom, semana que vem não. Esse mês eu creio que Ele é poderoso, mês que vem não. Esse ano eu creio que Ele é Deus de amor, ano que vem não. Que história é essa? Que fé é essa oscilante? Que entendimento sobre Deus é esse oscilante? Jesus, Ele disse que a nossa fé precisa ser uma fé que não oscila. A nossa fé, o nosso entendimento sobre Deus não pode ser como a onda do mar. Você sabe como é a onda do mar, né? A mesma montanha russa, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Hoje eu creio, hoje eu não creio mais. Hoje eu adoro, hoje eu não adoro mais. Hoje eu amo Deus, hoje eu não amo mais. A Bíblia diz que quem tem a fé dessa forma, Deus não entrega coisa alguma. Diga misericórdia. Então você está aprendendo hoje, porque é que muita gente deixa de receber certas bênçãos da parte de Deus, porque tem a fé oscilante. Um dia está de um jeito e o outro dia está de outro. Um dia está de um jeito e o outro dia está de outro. O convite é para nós experimentarmos. E sabe de uma coisa, igreja? Existem coisas que são intransferíveis. Dentre elas, a intimidade com Deus. Eu não consigo transferir a minha intimidade com Deus para você. A sua intimidade com Deus não conta ponto para mim. A minha intimidade com Deus não conta ponto para Fernanda e vice-versa. A minha intimidade com Deus é minha. A minha experiência com Deus é minha. Eu acabei de tomar uma água e gostei muito dessa água. Talvez você está se perguntando: que água é essa? Eu só sei que é uma água deliciosa que me serviram aqui hoje. E talvez na tua cabeça está se perguntando aí: que água é essa? Alguém pela manhã me disse: pastor, eu passei o culto todinho com vontade de voar na sua xícara, para descobrir que água era aquela. E por mais que eu diga: gente, que água deliciosa, gente, que água maravilhosa, você nunca vai descobrir que água é essa, a não ser que você tome da mesma. E eu tenho um pouco mais dela ali no meu cooler. Eu vou pedir para a Lohane servir uma pessoa aqui, por favor. Lohane, serve a minha amiga de verde aqui, que está nos visitando essa manhã. Pode ser? Nessa tarde, obrigado. É normal. Muito boa. Por favor, prove da água. E fique à vontade. Tá boa? Tá ótima. Será se é com gás? Será se é a tônica com limão? Você entendeu como a experiência é individual? Por mais que eu diga, Deus é bom, você só vai descobrir na íntegra quando você tiver a sua própria experiência e provar da bondade dele. Por mais que eu diga que Deus é poderoso, você só vai de fato entender que ele é poderoso quando você tiver a sua própria experiência de poder de Deus. Eu posso contar N testemunhos aqui, testemunhos bíblicos, testemunhos pessoais, e você vai ficar assim: eu imagino mesmo, meu Deus, oh aleluia, oh glória. Mas você vai estar ouvindo falar de um testemunho. Queridos, mas eu volto a dizer, Salmo 34:8 está nos convidando ou nos convocando a ter uma experiência pessoal com Deus. Pastor Carlos, me ajuda, me diz como é que eu posso ter certas experiências com Deus. Vamos lá, gente.
experiências através da palavra. Lê a palavra e vê Jesus saltar dela no teu coração. Experiências através de uma vida de oração. Orar a Deus e ouvir a voz dele como Samuel ouviu. Ouvir a voz dele queimar no teu coração, como os 2 discípulos a caminho de Emaús. Aquilo foi uma experiência. Orar por alguém e contemplar essa pessoa ser curada, isso é experimentar o Deus poderoso, Deus El Shaddai. Uma coisa é eu dizer que Deus é poderoso, outra coisa é eu experimentar esse poder. Pastor, e como é que eu experimento o poder de Deus? Experimenta orar por você quando uma enfermidade te assolar. Coloca a mão na tua cabeça e expulsa essa doença no nome de Jesus Cristo. Experimenta orar por uma pessoa. Experimenta orar por alguém que chega até você e diz assim: eu estou mal, eu estou adoentado, eu estou enfermo. Ao invés de você dizer assim: mas vai passar, que Deus te ajude. Não, estenda a tua mão, põe sobre a pessoa e exerça fé, e você vai experimentar o poder de Deus. Declare a cura vai vir, e nesse momento você vai dizer: não é que é verdade, gente, não é que é verdade, eu experimentei o poder. Eu experimentei que Deus é poderoso. Eu experimentei que Deus usa um ser humano. Você quer experimentar que Deus é provedor? Ora sobre a tua casa. Ora sobre as tuas despensas. Ora para que o Senhor venha providenciar algo que você necessita. E quando a provisão chegar, você vai dizer: meu Deus, de fato é verdade. Ele é Deus provedor, eu estou experimentando a provisão dele. Há um tempo atrás, na verdade, prestes a viajar para Marabá, vindo embora, há 4 anos atrás. Sexta-feira, agora dia 21, fez 4 anos que nós assumimos essa igreja. Não sei se a gente vai passar mais 4. Então vocês se comportem. E prestes a vir para Marabá, se eu não me engano, estava isso, nas vésperas de aniversário do meu primogênito, 21 de outubro. Eu disse: meu Deus, eu quero dar um presente para o meu filho. Eu estou liso, estou só uma espuma de microfone. E eu fiz uma oração, igreja. Eu disse: Senhor, eu quero dar um presente para o Christian. Um presente bom para o meu filho. Essa foi a oração que eu fiz. Ou no mesmo dia, ou dias próximos a essa oração, alguém chega na minha casa e me entrega R$1.000. E eu disse: 100 não é meu, é o dízimo. 900 é meu. E eu comprei um presente para o meu filho. Isso é experimentar o poder. Isso é experimentar a provisão. Um dia, no aniversário do pastor Raimundo Nonato, eu dei uma oferta de honra na vida dele. Tudo que eu tinha foi a oferta da viúva. Foi o que eu tinha para passar o restante do mês com a minha esposa. Era o que eu tinha para abastecer uma moto Bros que nós tínhamos. Mas no dia do aniversário dele, era o que eu tinha no bolso. No bolso e na conta também. Está aqui a oferta da viúva. Abracei meu pastor, abracei minha esposa e disse: embora para casa. No mesmo aniversário, uma pessoa chegou para mim e me entregou um envelope. Quando eu cheguei em casa, tinha R$1.500.
Isso é experimentar o poder. Você quer que eu conte mais? Quer que eu conte de envelopes com dinheiro que botaram embaixo da minha porta, que eu nunca descobri quem foi? Isso é experimentar o poder. Isso é experimentar a provisão. E eu poderia contar N's e vários testemunhos aqui para você. Salmo 34:8. Quer que eu e você não sejamos meros cristãos que sentam numa cadeira toda quarta, sábado e domingo. Salmo 34:8 está convidando e convocando eu e você a experimentar o Deus que pode tudo. O Deus que é amor, o Deus que é bom, o Deus que é poder, o Deus que é provedor, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que abençoa, o Deus que está presente. Você já sentiu a presença de Deus dentro do teu quarto? Você já disse para o Espírito Santo: senta na minha cama, e você viu ele sentar? Você já disse para o Espírito Santo: eu sento numa cadeira e o Senhor senta na outra, e você ouviu a voz dele? Isso é ter experiência com o Senhor. Lembra de Samuel? Quando Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, o Senhor chamou Samuel e ele achou que seria Eli. E Eli, entendendo que era Deus chamando ele, disse: Samuel, na próxima vez que a voz te chamar, diga: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso é ter experiência com Deus. Você conhece o tom da voz dele. Ele já falou com você e você entendeu, diz: essa é a voz dele. Essa é a voz de Deus falando no meu coração, me instruindo, me orientando, me conduzindo. Queridos, nós precisamos de fato buscar ter experiências com o Senhor, mais uma vez dizendo, através da palavra, através de uma vida de oração, através de uma vida de consagração ao Senhor, de busca, de dedicação, de inclinação a Ele. É bem verdade que ao longo da história, Deus escolheu algumas pessoas para manifestar a sua glória. Deus escolheu, mas de um modo geral, não é Deus que escolhe alguém, somos nós que precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscar, queridos, mais e mais ao Senhor, não apenas quando der tempo. Pastor, quando der tempo eu vou buscar a Deus. Não, Deus não é digno de sobra. Pastor, eu queria tanto buscar a Deus, mas não está me sobrando tempo. Já está errado. Deus não é digno de sobra. Deus é digno de primícia, do que vem em primeiro lugar. Deus não é digno de ser buscado meia-noite. Deus é digno de ser buscado quando eu abro os meus olhos pela manhã. Tem gente que quer ir para o trabalho, volta para almoçar, volta para o trabalho, vai para a faculdade, vai sair com os amigos, e se der tempo ele vai falar com Deus. Como, irmãos? De madrugada, carregado de sono, de cansaço, e vai fazer a velha oração abençoando Deus. E quer ter intimidade, quer ter relacionamento e quer ter experiências. Ainda olha para outra pessoa e diz assim: eu não entendo. Eu sou mais velho de igreja do que ele, e ele tem mais experiência com Deus do que eu. Chuta. Como é que alguém numa igreja, gente, tem mais experiência com Deus do que outro? Qual é a resposta que você me dá? Quem mais buscar, mais vai encontrar. Não tem outra resposta. Quem mais buscar, mais vai encontrar. Teve uma virada de ano lá em Imperatriz. Estava reunido com a rede que eu liderava, com a Fernanda. E eu disse algo nessa reunião, provavelmente uma das últimas reuniões do ano. Eu disse: gente,
esse ano eu busquei a Deus. Só que ano que vem eu vou buscar mais do que eu já busquei todo o tempo da minha vida. Ano que vem eu vou buscar Deus pesado. Um discípulo meu se aproximou e disse assim: Pastor Carlos, eu vou buscar mais do que o senhor. Eu digo, é forte. Bate aqui então. Irmão, já pensou? Já pensou se a gente brinca disso? Irmã Nazaré, 2026 eu vou buscar Deus mais do que tu, Sara. E o N olha para Sara e diz assim: Sara, eu vou buscar mais do que você. A Sara olha para Euzélia e diz: eu vou buscar mais do que a Euzélia. Eu vou buscar mais, eu vou jejuar mais. Meu Jesus, eu vou ter que pedir a gente parar de orar aqui, igual as ofertas que estavam chegando no tabernáculo e Moisés teve que pedir para parar. Já pensou, irmãos? Mas sabe o que é que às vezes acontece? É o contrário. O que às vezes acontece é o contrário. A gente tem que empurrar certas pessoas para orar. O que é que eu posso empurrar aqui? Vamos para a oração? Não, vamos jejuar. Eu estou com fome. Jejuma, filho. Vai. Não, vamos para o culto. Eu estou assim desanimado. Vai mesmo assim desanimado. A gente tem que estar empurrando. Lê a Bíblia. Oh não, meu Deus, meu olho arde. Digo, não, mas lê mesmo assim. Tem gente que lê um livro dessa grossura, irmãos, estudando medicina, advocacia, matemática, meu Jesus. Mas na hora de ler a Bíblia, o olho arde, o sono chega, o inimigo vem para cegar os olhos, para cegar o entendimento, para fazer tanta coisa, irmãos. Energia falta, água, falta tudo, o telefone trava, o Elon Musk corta a internet. É tanta coisa que acontece quando o camarada é convocado a buscar Deus. Mas quer Deus, diz que quer Deus. A prova do desejo é a busca. Como diz um princípio de Mike Murdock, a prova do desejo é a busca. Quem aqui quer Deus? Diga amém. Me prova que você quer Deus. Me prova que você quer Deus. Pastor, como é que se prova? Buscando. Não é que você tem que provar para mim. Prova para você mesmo. Prova para você mesmo. Senhor, eu te quero. Prova para você mesmo que você quer Deus. Buscando uma vida de experiências. Provando de fato quem é Deus. Uma vez que se prova, constata que Ele é bom. Uma vez que se prova, entende de fato que Ele é Deus poderoso, que Ele é Deus amoroso e que Ele é Deus provedor. Queridos, só quem prova, só quem experimenta, pode de fato falar alguma coisa. Só quem experimenta pode estar firmado. Quem não prova das qualidades do caráter de Deus, tem a fé vulnerável. Por nada pode desviar, por nada pode se afastar da presença de Deus. Não, estou desanimado. Por isso. Estou desanimado com a igreja, estou desanimado com liderança, estou desanimado com Deus, estou desanimado com a fé, estou desanimado com a religião, estou desanimado com a Bíblia. Sabe quem é que diz isso? É alguém que falta experimentar um pouco mais de Deus. Se quem experimenta de Deus, irmãos, já corre o risco. Sim ou não? Quem experimenta de Deus já corre o risco. Imagina quem só ouve falar. Existe uma canção que diz que quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Quem já pisou, não é quem canta sobre isso, não é quem prega sobre isso, é quem de fato pisou lá, irmãos.
Provavelmente muita gente que canta sobre a glória de Deus, que é famoso por aí, nunca pisou lá. Canta sobre a glória, mas nunca sentiu ela. Diga misericórdia. Provavelmente muitos que pregam sobre a presença, nunca sentiu ela. E como eu disse mais cedo, algumas pessoas se agarram à fé alheia, ao testemunho alheio, à intimidade alheia. Algumas vezes que a Fernanda já pregou aqui, ela fala sobre o óleo da intimidade, e o óleo da intimidade é o quê? Intransferível. O óleo da intimidade é intransferível. Onde está a prova disso? Parábola das 10 virgens. Fulano, a minha intimidade aqui acabou, o óleo da intimidade, me empresta do teu. Não, aqui nem empresta e nem vende. Nem empresta e nem vende. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, cultive o seu óleo da intimidade e da experiência com o Senhor. Aleluia. Algumas pessoas hoje, queridos, quer fazer, sabe como? Como na época da lei, que o sacerdote, somente ele entrava no Santo dos Santos, uma vez por ano, para a expiação do pecado do povo. Tem gente querendo fazer a mesma coisa hoje. Pastor, faz o seguinte: entra no Santo dos Santos e nos diz o que é que está acontecendo lá. Não, irmãos, o véu se rasgou, aleluia. O véu se rasgou de alto a baixo, e hoje eu e você temos livre acesso ao Santo dos Santos. Ou seja, todo ser humano que desejar a presença de Deus, ele tem livre acesso ao lugar secreto, ele tem livre acesso a experiências poderosas com Deus. Só quem não quiser. Mas tem gente que continua desejando viver enganchada na experiência do pastor, na fé do pastor, do líder, no testemunho. Pastor, ora por mim. Eu oro, irmãos. Eu já oro por vocês sem vocês pedirem. É uma das minhas funções, e eu faço isso com alegria. Antes de eu levar a colher para a boca todo dia, eu oro por vocês. E quanto mais eu comer por dia, então mais oração minha você vai receber. Quem pegou a visão aí? Mas antes de eu orar por você, quem primeiro tem que orar é você. Meu líder ora por mim. E você já orou por você mesmo? Ah, é mesmo, né? Ai, gente. Pastor, faz uma campanha para Deus mudar minha vida. Digo, eu? E tu já fez a tua campanha? Pastor, faz um jejum para Deus me abençoar. Digo, é muito bonito. Aí, irmãos, ó o corpo. Se eu for jejuar para Deus abençoar cada um de vocês e fazer campanha para vocês, não passa de amanhã. Então, gente, o que eu posso fazer por vocês hoje, ou nós podemos fazer uns pelos outros, é trocar figurinha, trocar experiências. Acabei de contar alguns testemunhos para vocês. Conta para o seu irmão depois aí algumas experiências. Conta uma experiência lá na tua célula. Na próxima célula que você tiver, gente, eu quero uma oportunidade aqui. Eu quero contar uma experiência que eu tive semana passada. 3 da manhã o Espírito Santo me acordou e encheu meu quarto. Conta essa experiência lá na célula. Conta essa experiência na quarta de milagres. Conta essa experiência no bairro onde você mora. Lá no escritório onde você trabalha. Gente, meninas, eu quero contar um testemunho aqui. Eu estava com enxaqueca ontem. Coloquei a mão na minha cabeça e Deus me curou na hora. Isso é ter experiência com Deus.
cava que você encontra, busca que você encontra, porque senão você vai ter que contar pelo resto da tua vida o testemunho de Davi. Gente, Davi disse que Deus era bom. Gente, o pastor Carlos disse que Deus é provedor. Gente, o Billy Graham disse que ele foi chamado para ganhar almas. Gente, e o teu testemunho, criatura? Diga aí: Senhor, a partir de hoje, eu vou viver Salmo 34:8. E eu vou buscar experiências, e eu vou provar do Senhor, e vou constatar tudo que o Senhor é: bom, poderoso, provedor, maravilhoso, fiel e Deus presente. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus forte nesse lugar? Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, e agora que eu li a introdução, digo, meu Jesus, é forte, né? Me emendar pela madrugada. Provar implica em proximidade. Provar implica em disposição. Provar implica em confiança. Diga comigo: proximidade, disposição e confiança são alguns pontos importantes para quem deseja de fato se aproximar de Deus e provar quem Ele é. É o que? A proximidade. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu não posso acompanhar Deus à distância. Lá e vai Deus, ó. Acho que é Ele acolá. Está parecendo com a sombra dele. Não, eu tenho que estar perto. Eu tenho que estar perto de Deus. Tenho que me aproximar. Eu tenho que ter disposição. O que é ter disposição, gente? É se levantar para fazer alguma coisa. Rapaz, o pastor falou que é para mergulhar na palavra. Então eu vou buscar disposição para mergulhar na palavra, para mergulhar na oração, para mergulhar na adoração. Como é a tua vida devocional em casa? Você mergulha na palavra de Deus em casa? Você tem uma vida de oração constante em casa? Você tem uma vida de adoração constante em casa? Que música você ouve em casa? Aqui eu sei que você ouve música gospel, mas enquanto você está em casa, lavando as louças, lavando a casa, fazendo uma comida, o que é que roda lá? No teu som, no teu Spotify? Tem gente que quer ter experiência com Deus, mas está ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. Se fosse só pelo menos o Luciano agora, mas está na época dos dois ainda. Está ouvindo Pablo. Meu Jesus. Conta a história que a irmã perdeu o óculos. Pastor, me ajude, ora por mim, perdi meu óculos. Estou ruim, estou mal. Tem quanto tempo, irmã, que a senhora perdeu o óculos? Faz tempo, pastor, tem meses. Meu Jesus. O pastor convidou outros irmãos e foram na casa da irmã fazer uma varredura e encontrar o óculos. Está dentro da Bíblia. Irmã, seu óculos é esse aqui? Oh, e não é, pastor? Tem quanto tempo que a senhora não encontra o óculos? Faz meses. Então também tinha meses que ela nem triscava na Bíblia dela, irmãos. Mas quer ter experiência com Deus. Afinal é mais fácil só o pastor orar, né? Afinal é mais fácil só fazer uma campanha. Tem gente orando lá na igreja. Afinal o pastor é pago para isso. Para fazer campanha e abençoar a minha vida. Só que não.
A experiência é individual. Requer o quê? Proximidade, disposição e confiança. Depois de provar, o resultado é visível. Vede que o Senhor é o quê? Bom. Depois de provar, o resultado se torna visível, palpável. Agora eu descobri. Agora eu entendi. Agora eu sinto, quando eu canto aquela canção falando que Deus é bom, agora eu canto ela com a minha alma, porque agora eu realmente descobri que Ele é bom. Eu não sabia, eu só cantava. Eu só ouvia o pastor pregar e entrava num ouvido e saía no outro, mas agora eu experimentei a bondade de Deus. Aleluia! A bondade de Deus é parte do seu caráter. A bondade de Deus revela os seus atos. A bondade de Deus nos sustenta, nos livra, nos guia, nos consola, e a sua misericórdia vem sobre nós diariamente. Aleluia! A bondade de Deus se manifesta na cruz. Conhecemos bem esse contexto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, expressou a sua bondade, que entregou o seu Filho único em favor de mim e de você. Aleluia! Ministério de Louvor pode subir, por favor. A igreja pode se colocar de pé. Glória a Deus. Queridos, nós estamos diante de um convite, nós estamos diante de uma convocação a experimentar Deus, a experimentar como de fato Ele é, não porque nós ouvimos falar, não porque uma pregação falou, não porque uma canção falou, não porque um testemunho falou, mas porque de fato nós experimentamos. E sabe de uma coisa? Isso só depende de você, não depende de mim, não depende nem de Deus. Você sabia disso? Não depende nem de Deus, porque o próprio Deus já está disponível para todos que o buscarem. Todos, quando os buscarem a face do Senhor, encontrarão. Filipe, ao ser chamado por Jesus, ele vai de encontro ao seu amigo chamado Natanael. E quando Filipe encontra Natanael, ele diz: Natanael, nós encontramos o Messias proferido por Moisés, o Messias proferido pelos profetas. Nós o encontramos, é Jesus Cristo de Nazaré. Natanael olha para Filipe e diz assim: Nazaré? Não é a nossa Nazaré. Nazaré? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe poderia ter indagado com Natanael: Natanael, deixa eu te contar, olha, eu já vi isso, está acontecendo isso e mais isso. Filipe não indagou. Filipe não quis convencer Natanael com a fala. Sabe o que foi que Filipe falou? Natanael, vem e vê. Ou seja, Natanael, vem e tem a tua própria experiência. Só vem. Vem e vê. E quando Natanael se depara com Jesus, Jesus olha para Natanael e diz: Natanael, homem em quem não há dolo. Natanael pensou que Filipe tinha falado alguma coisa a respeito dele para Jesus. E Jesus diz mais algo para Natanael e diz: eu te vi embaixo da figueira. Foi a primeira experiência de Natanael com o Messias. E quando Jesus diz para Natanael: eu te vi embaixo da figueira, Natanael entendeu: nenhum ser humano poderia ter essa informação se ele não vem de Deus. Natanael olha para Jesus e diz assim: tu és o Messias. Você está vendo o poder da experiência? Existe um poder na experiência, igreja.
Eu poderia contar a noite toda experiências aqui para você, bíblicas e minhas, mas você precisa ter a sua. Assim como Jó teve, assim como Natanael teve, eu preciso ter mais experiências com o Senhor. Se você nunca teve nenhuma, você precisa começar a ter. Se você já teve algumas experiências com o Senhor, você precisa ter mais. E sabe de uma coisa? Quanto mais experiências nós buscarmos com Ele, mais Ele vai ter para nos mostrar, mais Ele vai ter para derramar, mais Ele vai ter para apresentar para nós, porque o nosso Deus é um Deus infinito, em glória e em poder. Feche seus olhos, vai orando aí ao Senhor. Você pode orar, você pode adorar, mas não fique calado. Vai dizendo para o Senhor palavras como essas: Senhor, eu quero ter experiências contigo, experiências individuais, experiências profundas, nas madrugadas, nas leituras bíblicas, nas orações, nas adorações, nos louvores, na busca. Eu quero ter experiência contigo. Vai dizendo isso para o Senhor. A presença dEle está nesse lugar. Essa experiência pode começar agora. Aleluia! Adore o nome dEle. Tu és bom. Tu és. Todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor